Bom dia, boa tarde, boa noite, levels do mundo inteiro, bem-vindos a mais um Linha Direta. Mentira, bem-vindos a mais um episódio do Fugidos do Armário. Estamos aqui hoje, já é quase junho, gente. Como é que vocês estão hoje? Tô de ressaca do aniversário da Level ainda. Mas eu sou o Lua Taíde. Eu sou o Lua Taíde. Quem é você? Eu sou o Rubens Vargas. Eu sou a Naomi Lu. E eu sou o Paulo Ricardo e esse é o Fugidos do Armário. Solta a vinheta. Bem-vindos ao Fugidos do Armário, o podcast da Level Crew. Chegamos aqui mais uma semaninha, né, gente? Mais uma semaninha após o aniversário da Level pra gente, né? Quando ir ao ar, já vai ter feito mais uma semana. Ah, é duas, né? 2 semaninhas pós aniversário da Level. É por isso que eu falei que eu tô mal, tô de ressaca ainda. Ainda? Aham. Foi forte? Foi forte. Passou muito rápido, vocês não acharam? Eu cheguei em casa às 11h30 da manhã. Você jogou 11h30 da manhã. Aham. O que tu ficou fazendo? Conte A mais. Level ficou After, aberta? né? Aquele- Fui pro telhado de um prédio, fiquei tomando vinho até 11h30 da manhã, tinha que continuar. Não continuem, não se passem, fiquem de boa. Mas foi muito divertido, tava Foi. lindíssima a decoração, sério mesmo. As Parabéns, performances. Sabe quem mais tava linda? As músicas, tava tudo. Sabe quem tava muito linda naquele aniversário? Quem? A Lídia e a Mari. Olha. Obrigado. Beijo, rainhas. Demais na... Caracterização. Isso. É importante tu falar isso, não, porque tu talvez seja a única pessoa que lembra da festa. Exato. Pois Pra quem é. não sabe, eu estou A gente aqui. completamente sóbria sem quando saber. esse episódio sair, vai fazer 2 meses. 2 anos, aqueles clientes. E eu lembro de tudo, eu fiquei até o final, mas eu fiquei até o final sem beber nada, sem usar nada. Então eu sou a única testemunha limpa, a caixa Ai, preta. diva. Senhoras e senhores, Lindsay Lohan. Mas foi tudo, foi divertido. E aí eu ia aproveitar até pra dizer, obrigado, Lídia, também, porque os cortes da Diva bombaram. Verdade, verdade. O episódio foi muito legal, os feedback que a gente ouviu foi muito legal. Então, obrigado, gente, pelo feedback que vocês têm mandado e pelo. E em breve enfim, vem de mais- de encontrar na em festa, breve de vem agradecer, mais- de falar. Em breve vem mais Convidados. Galera, estamos aqui hoje porque, né, na intro eu falei bem-vindos a mais um Linha Direta, porque hoje falaremos sobre o quê? Sobre teorias da conspiração. Medo. Conspirias da teorização. Ah, eu amo esse assunto. Tem algumas que eu acredito, tem outras Sério, que tem não. algumas que tu acredita, acredita mesmo? então? Assim, real? Ai, tem umas que não são teorias da Ai, conspiração. Ah, tem algumas maravilhosas, tipo, tu vai tomar a vacina e vai virar jacaré. É que é um conceito Marcos. amplo. É um conceito bem amplo. Ó, eu até anotei aqui, vamos ler aqui a definição, uma definição que eu encontrei que é a seguinte: que uma teoria da conspiração é uma crença de que um número de atores se reúne em acordo secreto a fim de alcançar um objetivo oculto. Então, e é interessante porque existem teorias antropologicamente que têm o intuito de servir quase de como proteção dos grupos sociais, né? A teoria tem um sentido instintivo em alguns aspectos de servir para te se embasar em alguma coisa e de alguma forma proteger algum grupo social ou manter o status quo que tá agindo, né? Então, tipo, sei lá, tem... As eleições tiveram muitas teorias da conspiração, por exemplo, Sim. com o intuito político, né? Então também tem esse viés da Aí teoria tem- da conspiração. Isso Não. até bate um pouco antes do episódio que a gente fez com a Lídia, né? Que a gente falou sobre as redes sociais, que pega muito nisso, né? Hoje se amplificam as teorias da conspiração por conta disso, se proliferam mais rápido. E às vezes fake news também são teorias da conspiração. Eu acho que pra começar a gente pode fazer uma rodadinha de teorias da conspiração que a gente acredita. Boa. O Chico começa. Old, que eu acredito na teoria do ET de Varginha. E assim, eu sei, todo mundo ri quando eu falo, mas assim... Ah, tu tá falando sério? Viu? Mas assim, tá. Mas assim, eu quase acreditei por várias vezes, porque eu já assisti muitas coisas sobre. Exatamente. É como se a mídia Para, tivesse Naomi, infantilizado respeita essa nossa história. A mídia infantilizou essa história e debochou dessa história. Tanto que Eu sou a mídia. um documentário americano... Deixa eu contar. Um documentário americano... Empolgado, né? Um documentário americano estudou e lançou recentemente na Apple TV pro público dos Estados Unidos e na Amazon Prime Estados Unidos, então não tá disponível no Brasil, mas dá pra alugar. Um documentário falando em inglês sobre casos famosos da ufologia e citou o ET de Varginha. E esse diretor tá em busca de material. Enfim, é uma história que nos Estados Unidos tá ganhando muita força. Tá, e aí. E aí agora as pessoas estão voltando a investigar. Então assim, sugiro que pesquisem, tá? Pra entender melhor. Mas é que é muito louca a história, porque tem uma série de indícios que mostram, por exemplo, assim, primeiro, mais de uma pessoa viu, né? Foram vários avistamentos paralelos que aconteceram em noites em períodos parecidos.
A gente olhando bem sério a pra mídia. Outra coisa que aconteceu também que é interessante, que os animais do zoológico de Varginha, do zoológico local, morreram juntos ao mesmo tempo, tipo, no mesmo período, de doenças inexplicáveis, diferentes animais que estavam em diferentes lugares. Animais da água, animais das jaulas, morreram. Passado. Momento de seriedade aí, galera. Gente, sério. Mas enfim, assim, não só o ET de Varginha, mas eu acho que a existência de extraterrestres, no geral, é uma Não, mas eu teoria acredito da conspiração. um pouquinho, eu não vou. Eu acho que os não vou ETs zoar tanto. existem. É sobre isso. E vou é isso, finalizar basicamente. assim. Eu vou ir até mais a fundo quando chegar a minha vez. Fala tu. Eu? Vai. Ai, na verdade, eu não Assim. sei. Eu fiquei pensando. Não tem nenhuma que tu acredite? Que a Sasha não tem cu? Será que essa foi uma teoria muito forte nos anos 90, né? Que ela não tinha. É dos anos Verdade. 90, eu achei que era recente. 90, 2000, acho que é por aí. E ela se explicou recentemente. Mas você não acreditou. Não, óbvio que não, né? Mas essa era uma teoria ótima que ela não tinha. É o mesmo rolê da tatuagem no cu da Anitta, que revelou uma máfia dos sertanejos e acabou com todo um esquema de sertanejos comprando rádios no Brasil. Exatamente. Tá. E o cu da Sasha salvando vidas aí até hoje, então. Diva. Bom, eu acho que a teoria que eu mais acredito é a teoria de que a Beyoncé mente a idade dela. Porque Essa é ótima. eles também. acharam já… Um cara que trabalhava num hospital que ela nasceu conseguiu achar uma certidão de nascimento de 1974. E ela fala que nasceu em 1981. Então agora ela já teria perto dos 50 anos, 49. E tem uma outra menina que era amiga dela de infância. E ela foi e contou as histórias numa rádio uma vez, ou num podcast, um negócio assim. E daí eles foram fazer o cálculo, comparando com a idade da menina. E ela teria, tipo, a menina tinha, tipo, no fim dos anos 2000, ela tinha 30 e não sei o quê. E a Beyoncé falava que tinha 25. E daí tem uma parte dessa teoria que eu não acredito, mas que eu acho interessante, é que a Solange é filha dela. Ai, já E vi por essa. isso que eles mentem a idade. Só que daí tem fotos delas crianças, daí não tem como acreditar muito. Porque dizem que a Beyoncé engravidou da Solange quando ela tinha 13 anos. Vai, pode dar risada. Que a Solange, tipo, que a Beyoncé engravidou da Solange quando tinha 13 anos. E daí pra não matar a carreira dela. Mas essa parte eu não acredito, porque tem fotos delas quando elas eram crianças, né? Então… Ah, eu lembrei de uma agora também, que não tem uma que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson? Nossa, essa eu não sei. Tem também essa Tem teoria. uma assim, né? Eu tem. não lembro da história em si, mas eu lembrei dessa, de que dizem que ele é filho do Michael Jackson. Tem alguma referência? Não, e ao redor do Michael Jackson tem 15 mil teorias, né? Né? Tem teorias de que ele É foi verdade. castrado. De que ele tá vivo. De que a Paris ele Jackson tá não é vivo. filha dele. Várias coisas, né? De que o é Jackson verdade. 5 era Jackson 6. E eram 2 Michael Jacksons. Um era Michael e outro era Jackson. Exatamente. E qual que é a tua, Paulo, que tu acredita? ou que Eu vou tu bater tem numa pra falar? bem rapidinho e numa um pouquinho mais Vai ampla. bater uma bem rapidinho. Vai no banheiro, pelo menos. A rapidinha é a clássica, né? Do Homem na Lua. Eu não acredito que o homem tenha ido à Lua. Tu não porque- acredita? Tu não acredita? Não, porque hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada e muito mais recursos e a gente não consegue, às vezes, nem sair da Terra com os foguetes. Então eu acho que foi E tu uma acha criação que o- dos Estados Unidos pra se tornarem uma superpotência. Tipo, a gente colocou o homem na Lua e aqui estão as imagens. Mas E o que mais? A hoje- Terra será? plana? Aquele... tô brincando. Não, E e tu aí tem acha todo que aquele essa rolê faz um da pouco de sombra da sentido? bandeira, de não poder ter sombra na Lua, de de estar que o- balançando e de, tipo, não ter vento na Lua, Sim. de todo esse rolê. Sim. Mas essa nem foi muito a fundo. Eu gosto de uma de aliens mesmo, que… Na verdade, a nossa civilização, ela foi criada, educada por aliens, né? Old. Porque todos os desenhos em cavernas de civilizações antigas mostram a imagem de um ser superior vindo do céu e com uma roupa um pouco maior Ai, e bom, tal. E já assim vi. começou a crença em Interessante, Deus. Não sabia essa leitura. Tipo, não a crença em Deus, mas que, tipo, Deus veio do céu e é um ser superior que trouxe coisas pra nossa civilização. Então tem esse Mas é ponto de muita vista coisa. dessa teoria. Olha. Não, E, e tipo, tem- pessoas de outros planetas, seres de outros planetas com uma inteligência avançada, vieram pra cá e ensinaram coisas básicas, tipo sobrevivência, fogo, todo esse rolê. Exato, Nossa, eu e as gosto muito. consciências mais expandidas que a nossa forma de, né? Não, viver. e tem aquele… tipo, acho que o principal catalisador dessa teoria foi aquele documentário Aliens no Passado, um negócio Aham, assim. que é o Eu cara amo do ver coisa meme de ET. Aliens. Só que tem uma problemática ali, que eu acho que tinha um meme muito engraçado, que era, tipo assim, só porque pessoas brancas não fizeram esses monumentos, não quer dizer que aliens fizeram, Sim, tá ligado? sim. Tipo, esses Também, caras acham que também. foram os aliens que fizeram as pirâmides, que fizeram Aham. os monumentos maia e tudo mais.
Daí é complicado, né? Mas eu Exatamente. acho interessante Gente, olhar esse episódio vai ser derrubado por fake news, ó. Exato. Vai aparecer no Twitter lá com são a teorias caixinha de baixo dizendo nada disso é verdade. São apenas opiniões, estamos falando de algo não verdadeiro, que são teorias da A conspiração, maioria e não são teorias. Exatamente, se são teorias da conspiração é porque a gente só tá comentando coisas que não tem fundamento. Não estamos tratando como verdades absolutas. Pra mim, algumas eu acredito, tá? Uma das maiores teorias da conspiração da história foi que a Avril Lavigne foi substituída, né? Verdade. Vocês lembram quando Ah, o esse é Pânico tudo. foi entrevistar ela e pediu para ela se ela, e ficou pedindo pra ela se ela tinha sido substituída? Não lembro. Não. Não lembram? Ela fica muito desconfortável. Some people say that you were died, and this is a clone of you. Have you read about this? I didn't hear about it. I just hear about it from. I'm hearing about it from you. Mas existem provas que você não é a Avril Lavigne. Well, I'm here. And I'm in Brazil. Não é On verdadeiro. tour. It's a clone. Tem sites sobre isso, tipo, Tem. com várias O nome reuniões da- de provas. O nome da modelo era Melissa alguma coisa, que, tipo, que substituiu Não ela. sabia disso. Nossa, eu era apaixonada por essa teoria. Eu acreditava fielmente. E é muito louco, porque essas teorias que comunicam algo em torno dos artistas, os fãs vão no detalhe, né? Essa capa desse CD significa isso. Sim, o nome do álbum, depois de ela ter sido substituída, é Under My Skin. Ai, mas faz muito sentido. Porque dizem que ela se matou Under. porque a família dela não era de boas com ela. E daí ela lançou a música Nobody's Home, que é tipo, ninguém tá em casa, e ninguém gosta de mim. E daí tem aquele clipe de ela ser uma moradora de rua. Tem várias referências ali que dão a entender. Mas E daí tem todo o rolê de ela não envelhecer também, de ela continuar sempre com a mesma aparência. Agora ela tá envelhecendo um pouquinho, inclusive. é verdade, finalmente. Chega pra todas, gente. Quebrando aí Até as porque teorias da conspiração, né? O Eu acho colágeno engraçado. vai embora, novinhas da Level, usem protetor solar. Exatamente. Mas enfim, tem a teoria também de que a Lady Gaga era hermafrodita. Vocês lembram dessa? Essa aí, Nossa, do auge Ai, de nossa, 2008. verdade. Meu Aham, Deus. essa era tudo. E eu ficava nervosa na escola defendendo ela, dizendo: ela não tem pinto! Ela não tem pinto! Isso é mentira! Mas eu amo. E agora que tu falou da Lady Gaga, eu lembrei também que as pessoas falavam muito que ela. Dos Illuminatis, né? Da Lady Gaga, da sim. Beyoncé, do Jay-Z. Da Rihanna já também. Da Rihanna. Bom, todo mundo do mundo pop era considerado praticamente Illuminati, né? E aí tinham vários. Aparecia um triângulo em alguma coisa. Aham. Era Illuminati. E os Eu próprios lembro- Illuminati são uma teoria da conspiração. Isso é Né? uma teoria da Não, eu conspiração. lembro que tinha um canal no YouTube chamado Knowledge is Power, que fazia análise de tudo que era da cultura pop Illuminati. Eu não sei se ele existe ainda, mas eu lembro que eu assistia quando eu tinha uns 10, 11 anos, ou seja, 10, 11 anos atrás. E daí que eles falavam que, tipo assim, que as estrelas pop não eram, tipo, parte desse culto. Eles eram marionetes desse culto. Eles eram torturados pra eles não terem personalidade, pra eles irem lá e implantar a personalidade deles. Só que era tudo com um viés super Aham. cristão, sabe? E daí, tipo, a maioria das teorias da conspiração contra a cultura pop tem esse viés cristão. Porque vem dessa galera querer demonizar uma cultura que não endeusa Deus, né? Exatamente. Isso. Eu fingindo que tô entendendo tudo aqui. Uma coisa que eu queria perguntar, vocês acham que existia mais ou menos teoria da conspiração antes da internet? Porque também, ao mesmo tempo que a internet proporcionou com que uma se agarrasse em outra e várias surgissem, também tem várias teorias da conspiração ao longo da história, né? Mas vocês acham Talvez que eu não existia exista. mais ou existia menos? Ah, é verdade, tem que eu acho explicar. que tem, eu acho que tem mais hoje em dia, na verdade, porque tem mais facilidade de se espalhar, né? Mas eu acho que hoje em dia menos gente acredita. Exato. Será? Eu Porque, acho tipo que assim, hoje. Olha o que ela aconteceu do Bolsonaro aí com a vacina. Tanto E Mas a é que é terra um tipo plana. específico de Terra gente plana, que acredita. Tipo, por exemplo, Aham. antes É, da internet, a gente tinha muito mais facilidade de acreditar. Eu é acho que verdade. isso é uma coisa É. que amplificou com a internet, mas as pessoas dão menos credibilidade hoje. Que antes da internet realmente existia. Era muito bom entrar num site de teorias da conspiração e ler Ponto sobre os blogspot. Illuminati, e sobre aliens, Exactly. e sobre 11 de setembro, Ponto e sobre blogspot. todos esses rolês. E tinha também muito. Exato, e aí tinha a Xuxa e o disco invertido. Era Aham. toda uma cultura Tinha o ali. Belchior morando em algum lugar da América do Sul. O logo da Coca-Cola que tinha escrito diabo. Alô, Olá, diabo! diabo, alô, diabo. Alô, diabo! E que se tu fizesse um desenho, tinha um capeta fumando com charuto. Ai, eu amo. tem mesmo. Tem! @ Xuxa Meneghel, se você estiver assistindo esse episódio, Vem pro pod. explique-se. Faça um story explicando por que suas músicas, ao contrário, diziam: alô, vem tomar um banho comigo. Lucifer. Ai, que chique. Lucifer. Era assim né? também. Explica pra gente aí, Xuxa. Exactly. E semana que vem, a nossa convidada Xuxa e a Sasha explicando se ela tem cu. E a Xuxa explicando por que ela não tem cu.
Será que a Sasha não é o Chupacu, na verdade? O chupa-cabra era uma teoria da conspiração e depois a internet transformou o chupa-cabra em chupacu. O ET Bilu, busquem conhecimento. Essa aí é uma grande bobagem. Essa aí não acredito. A Record fez Record, né? Ah, Edir tu não Macedo. acredita no ET Bilu? Não. Nossa. E tu acredita no de Varginha? Eu achei... É que tem uma rivalidade, né? Entre ETs. Tô brincando. Busquem conhecimento. Vamos trazer aqui algumas mais a fundo, então, como por exemplo as grandes teorias da conspiração sobre o 11 de setembro, que o que gira ao redor do 11 de setembro, por incrível que pareça, não é o Celso Portiolli, né? É muito mais sobre ter sido um trabalho interno dos Estados Unidos para ter um pretexto para invadir os países do Oriente Médio, invadir o Iraque e começar uma guerra, mas porque tinha petróleo pra caramba lá e eles queriam um pretexto pra invadir. E aí... Até porque, né, é só aparecer um país com petróleo que os Estados Unidos que tipo, nós temos que levar a paz lá. Imperialismo, né? E aí tem... Até há pouco tempo, na última década, foram revelados documentos que eram classificados, que eram tipo proibidos. Sigilo de 100 anos nos documentos. Digamos que era um grande sigilo de muitos anos. Segredo de Estado. E surgiram os documentos dos anos 80 dos Estados Unidos, quando eles queriam entrar em Cuba e não sabiam como. Eles tinham... Um dos planos era encher um avião... Pousar um avião da Cuba numa pista da CIA e mandar um avião vazio só com um piloto, atingir um grande landmark nacional dos Estados Unidos pra acusar a Cuba e poder invadir o país, criar uma guerra civil e serem heróis, né? Serem vistos como heróis pelo povo e criar um conflito com Cuba por interesses geopolíticos. Então, quando surgiu esse documento verdadeiro... Tá sabendo! Ele fez pesquisa, não entendi nada. Meu aniversário, né, gente? Quando surgiu esse documento sobre esse plano possível do governo, que nunca foi executado, mas que era um documento oculto, de que eles planejavam pegar um avião e jogar contra um grande ponto turístico norte-americano para poder invadir um país, se amplificaram as teorias sobre o 11 de setembro ter sido um trabalho interno, por mais cruel e sem noção que possa parecer, né? E aí tem tudo que gira desde aquela época, da forma que as torres caíram, tem que as parecia uma explosão indo pra implosão. cima também. Exatamente. O que vocês acham sobre o 11 de setembro? Foi um trabalho interno ou realmente foi um dos maiores atentados terroristas do mundo? Eu acredito em várias coisas sobre essa teoria em relação ao 11 de setembro. Eu não sei se eu acredito que eles armaram isso internamente para que as torres fossem derrubadas, sabe? Mas que depois virou pretexto para eles invadirem outros países, eu acho que é muito óbvio. Não, né? isso é bem óbvio, isso é bem óbvio. Tipo, até a Madonna, ela relançou uma versão não censurada do clipe dela. Porque, tipo assim... foi censurado, eu acho, na época. Na época foi porque, tipo assim, eu tava vendo essa semana que... Eu sou obcecada por esse álbum da Madonna, American Life. É o meu álbum favorito dela. Tenho tatuado uma música dela aqui desse álbum. Que ele é todo sobre como ela... Porque na época ela tava morando na Inglaterra. Tipo, que ela tava casada com o Guy Ritchie. E ela ficou, tipo, anojada com os comportamentos americanos que ela tinha, né? E daí ela fez um álbum inteiro sobre o quão era ridículo ser norte-americano, né? E lá, até hoje, naquela época muito mais, eles tinham aquele pretexto muito grande de ser patriota, o nosso melhor país do mundo, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, só de ela tá criticando o sonho americano, eles já ficaram, meu Deus do céu. Que é isso que a música critica. E daí o vídeo fazendo, tipo, mostrando como os Estados Unidos pega da guerra e faz um espetáculo. E, tipo, porque assim, é muito fácil para os Estados Unidos assistir a guerra contra o Oriente Médio lá no sofá, sabe? Tipo, vendo tudo acontecendo na TV. Enquanto aquela galera tá vivendo aquilo, tipo, diariamente, né? Não é que nem no passado que, tipo, a guerra acontecia entre os dois países e, tipo, os dois levavam um bombardeio e tudo mais. Os Estados Unidos nunca acontece nada com eles. É sempre lá no Oriente Médio. Então, tipo, o clipe da Madonna, ele foi gravado antes da invasão ao Iraque acontecer, mas ele foi lançado naquela época. E daí, tipo, a Madonna que tirou porque ela tinha medo que o Guy Ritchie, que era o cara que ela tava casada na época, fosse, tipo, atacado e não conseguisse trabalhar. Mas os Estados Unidos, a cultura deles não aceita nenhuma crítica. Eu tinha a impressão de que ele tinha sido censurado, esse clipe. É que, tipo, ele sofreu várias críticas e daí a Madonna tirou ele de circulação por causa ela disso. Resolveu tirar. Mesmo o exemplo do Green Day, que fez o álbum American Idiot, criticando o sonho americano também. Mas eles são britânicos, né? Eles são punks e norte-americanos. Ah, achei que eles eram britânicos. Eles são punks e norte-americanos, mas eles são contra o sistema, então eles criticam o sistema e criticam um pouco
próprio país. Mas é muito difícil tu fazer uma crítica contra o próprio país lá e não ser atacado, sabe? É verdade, Tipo, é verdade. Eles sempre têm, tipo, eles veem as coisas que tem que melhorar, mas eles não atrelam isso ao país. Porque historicamente é um orgulho muito grande, não é que nem aqui que a gente diz, bah, pô, tá uma merda o Brasil. Tipo, a gente fala entre a gente Tem e até aqui a síndrome dentro de do país. vira-lata, né? Exactly. E é muito louco. Teve um dia que a Ariana Grande falou uma coisa besta, tipo, I hate E America. lambeu uma rosquinha. É, exato, falando Mas de uma não foi a rosquinha de um rosquinha Donuts. da Sasha. Porque ela não existe. Ela tava falando de um Donuts e ela falou assim, I hate America, uma coisa assim. E tipo assim, um comentário banal, uma expressão, na verdade, né? Mas foi direto. E ela foi muito criticada nos Estados Unidos. criticada. E eu lembro que na época, faz muito tempo, eu também não entendia, porque culturalmente isso é tão diferente, né? Tipo, ela ser cancelada por ter falado, tipo, eu odeio o Brasil. eles são muito não ser nacionalistas, cancelado, né? E há muito tempo atrás. E é por isso, assim, eles são Não, muito e na nacionalistas, própria é muito louco. época da invasão do Iraque, tinha um trio de cantoras country que eram muito famosas, as Dixie Chicks. E elas falaram que elas eram contra a invasão do Iraque. E elas achavam uma vergonha o presidente George Bush ser do Texas, que elas também eram, né? A carreira delas acabou. Sim. Isso é muito louco, isso é muito Acabou completamente. Tipo, não tinha o que elas fizessem que fosse. Tipo, tu não pode expressar uma opinião política sem a tua carreira acabar, sabe? Meu visto foi negado 2 anos atrás, então. não tô nem aí. E vai ser negado de novo porque eles vão assistir esse podcast. Vou aplicar de novo. E aí, quais outras teorias temos, gente? A da Britney Spears, Rubens. Essa eu te mandei essa essa é muito semana, hein? louca. Eu não sei explicar, mas eu vi que as pessoas estão falando que Pera, ela foi antes de tu substituída. fazer essa, posso falar outra da Pode. Britney? Porque teve uma época nos anos 2000 que, tipo, toda vez que tinha um escândalo com a Britney Spears, ele tava acontecendo ao mesmo tempo que tinha um escândalo com o governo dos Estados Unidos relacionado ao George Bush. E daí as pessoas atrelaram as duas coisas e dizem que eles são... E, tipo, depois que o George Bush saiu do mandato, parou de ter coisas sobre a Britney. E voltou só agora, depois que... Free Britney, né? Não, eu não acredito nessa teoria, né? A Mas eu Britney acho é ela o George muito Bush, é interessante. isso? Não! Que ela é contratada pelo governo pra fazer algum escândalo quando o... Tipo uma o- cortina de fumaça. Uma grande Isso, cortina de exatamente. fumaça. Um dog whistle. Dog whistle. Eu amei. É muito engraçado, né? Porque as pessoas são muito observadoras, né? Uhum. Assim, elas vão catando referências nas coisas pra montar essas teorias. Mas é que quem procura acha, Fazendo, né? eu acho que tem Associações, muito né? isso. Tipo, tu tem como... Vai acontecer alguma coisa que tu vai achar uma forma de relacionar as duas Sim, tu coisas vai que virar tu uma quiser música relacionar. contrária e tu vai condicionar teu pensamento a entender que Aham. aquela frase significa aquilo, né? Sim, tipo a galera que associou o alinhamento das estrelas com fases específicas do ano e criou nomes pra isso e chama de signos. Não, signos existem Signos sim, são hein? uma grande teoria da conspiração. Arrasou. Eu vou falar isso. A posição dos astros influencia. A posição da lua influencia o crescimento de um alface, as marés. Tu é Gente, uma uma coisa- alface? Por que não vai influenciar? A gente é parte da natureza. Já diria acredito. Joelma. Não, Lu, me uma coisa traiu. muito engraçada que eu vejo, tipo, uma pessoa tá dando entrevista, assim, num lugar, uma entrevista super importante dela, fala, é que eu sou muito sagitariano, sabe? Eu fico, porra! Na agência de Eu comunicação. tô do lado de vocês. Eu tenho uma tatuagem no meu mapa astral, mas eu não acredito em signos. Eu não acredito também, mas eu aceito quando falam, Vamos fazer esse corte e perguntar, você acredita em signo? Acho que a eu maioria acho que a gente acredita. podia criar uma teoria da conspiração aqui do podcast, né? Meu Exatamente. Deus. Ah, Eu já criei uma teoria da conspiração pra quem tá acompanhando o podcast desde o começo sabe que a Verdade. Lídia é uma italiana. É verdade. Não, pera, eu não lembro como é Que que ela é. não existe. que Que ela não existe, que ela foi extraterrestre. mandada pelos italianos, que são aliens chamados italianos. Enfim. Vamos rodar esse corte dela. É, Vamos botar esse áudio, uma corte do entrevista. primeiro episódio do Fugidos. Boa noite, Levels de plantão. Chegamos aqui a um fim de festa. Quais são suas palavras sobre a mágica noite de hoje? Hoje eu descobri um babado fortíssimo que me empoderou todinha, fiquei barbarizada. A Lídia não existe. Por que a Lídia não existe? Qual é a teoria? Então, boatos que ela é uma nuvem de ideias, é um conceito apenas. E aí ela fica barbarizando por tudo quanto é lado, agregando informações e espalhando as mesmas para que tudo funcione aqui dentro da Level. Ela foi contratada por um alienígena que eles chamam de italianos. Eu fiquei barbarizada, achei que Itália era um país. Dizem que é uma raça de alienígenas que existe aqui desde o começo da humanidade. Muito obrigado, Naomi. Foi uma participação muito nobre no podcast. Enfim, cria tu aí, tu que propôs porque a gente criasse Não, uma... a gente podia pedir pro público criar uma teoria da conspiração e postar no... Sobre o Fugidos nos do comentários. Armário. E a melhor teoria vai aparecer no Ganha próximo um free, podcast. ganha um free. Não, Ganha um free. a melhor teoria ganha um free pro final de semana inteiro. Mas quais são as regras, assim? Tem que ser uma teoria sobre a gente, Que sobre envolva Fugidos. nós quatro. É. Aham. Busquem elementos nos episódios. Será que alguém aqui tá pedindo ajuda com algum sinal? Como Ah, é foi verdade, com bom. a...
Marina Joyce. Gostei da dica. É a Marina Joyce, nossa. Uma baita teoria da Agora Essa teoria da essa nós temos que conspiração. falar, porque É, eu surto. passei um dia inteiro acordada, discutindo com as pessoas no Twitter se ela tava sendo É que essa é bizarra, né? Será que ela não fez meio de propósito? É óbvio, porque Ela fez, né? depois ela quis fazer Porque um tinha festival, muitos uma sinais. rave, em que ela era deusa, um negócio assim, então ela quis movimentar todo mundo ao redor dela. Querida. Mas, nossa, essa foi muito louca. Eu lembro que ela tava dando uma entrevista na TV, e daí aparecia alguém no quarto, assim, olhando pra ver se ela tava fazendo o que ela tava fazendo. Daí um E help, essa eu um fiquei- negócio, né? Tipo, sempre tinha um help escrito em algum lugar. Pegaram a tela piscando em código Morse, uma parada assim, e daí a mensagem era help, umas Uma paradas. teoria da Código da Vinci. conspiração, um negócio que o Brasil é muito bom de fazer é fazer meme, né? Obviamente, todo mundo já sabe disso. E tem um monte de memes que saem daqui e vão pros outros lugares. Tem um que, tipo, os estadunidenses se apropriaram agora, que é que a CIA foi mantida em cativeiro Sim, pela Beyoncé, né? Que é outra teoria E da daí tem muitas Essa é piadas verdade. ótimas sobre isso. Não é? Ela, pra ela Ah, eu jurava que era compor. verdade. Tu tá falando sério? Não, né, amigo? Não, mas eu lembro que na época também tinha, a CIA tweetou Hope everyone likes pancakes, e daí as iniciais é help. Ah, é verdade, verdade. Teve Eu isso acho, mesmo. tipo, se eu fosse famosa e criasse uma teoria da conspiração sobre mim, eu super ia alimentar. Tem uma teoria atual agora da Britney, que a Britney, que aparece nas redes sociais depois do Free Britney, não é a Britney Spears. É deepfake. E aí pegaram o quê? Pegaram um vídeo do TikTok ou do Reels, onde ela passa as mãos na frente do rosto e nesse momento... As mães. Feliz mães. Dia das Mães! Das mães, né? Nesse momento sai rapidamente o filtro e colocaram em slow motion e os olhos da pessoa que aparece são olhos claros. E a Britney não tem olhos azuis, né? E aí quando... mas é muito rápido, é uma fração de segundo. E aí nesse vídeo a pessoa tá explicando que, tipo, é outra pessoa com um filtro que faz o rosto parecer o da Britney. Assim como tem o Face App, que te faz ficar com o rosto com a feição de alguém famoso. E aí tá rolando essa semana, inclusive, no caso agora que lançou semana passada. Tava rolando essa no Twitter bastante, Eu quase acreditei. esse vídeo. Eu quase Britney, acreditei manda nessa. aí pra gente. Arroba Britney Spears. Não, e falando em teoria da conspiração, sobre a Britney que era verdade, que na época foi muito, tipo, já foi muito vendida pela mídia como teoria da conspiração, foi o movimento Free Britney. Teve por verdade. muito tempo foi visto É como uma verdade. teoria da conspiração até virar verdade e tudo mais. Sim. Eu lembro que uma vez no começo, um pouquinho antes da pandemia começar, eu assisti o documentário e, tipo, eu já tava acompanhando fazia um tempo. Eu sentei a minha avó no sofá e eu contei tudo pra ela. Ela ficou tão chocada. Tão chocada. Ela... O Kai do BBB. Só que na época a gente não sabia que não era teoria da conspiração, né? Tipo, tinha uma parte de mim que ficava, nossa, será que isso aqui não é tudo baboseira? Mas eu falei pra minha avó e ela acreditou fielmente. E eu acho que é por E isso que é as verdade, pessoas né? são tão guiadas a acreditar ou a ficar se questionando sobre teorias da conspiração, Sim. porque elas são tão absurdas que de vez em quando aparece uma que é verdade e choca realmente, como o do Free Britney, né? Pois é, nada é tão absurdo quanto as coisas que são realmente fatos. Nossa. Absurdo. Tá. Tem alguma outra aí pra gente falar? Eu vou trazer uma pra vocês que vocês provavelmente não conhecem, mas essa é que eu tenho mais fatos sobre e uma das que mais me intriga, que é do rapper Juice WRLD. Não sei se vocês lembram de I Still Sim, See tô ligado. Shadows in My... Nem tá, não. Então sim, já ouviu o álbum dele. É World da WR, né? É, exatamente. O Juice WRLD, ele morreu em 2019, com 21 anos de idade, né? Ele teve uma convulsão e uma parada cardíaca e ele morreu. E aí, tem uma música dele, em primeiro lugar, que é Legends, onde ele fala que ele viveria muito pouco após os 21 anos. E ele morreu 6 dias após completar 21 Ai, anos. tu falou uma, lembrei de outra. Pode continuar. E aí, no dia 24/4 de 2017, um pouco mais de 2 anos antes de ele morrer, ele fez um tweet dizendo que a meta dele era ficar muito famoso, mas só por um tempo e depois fingir a própria morte. E aí, também, tem muitas conexões e coincidências, tá? O velório dele foi privado também. E aí, tem o rolê de que os fãs faziam uma trend no TikTok fingindo ter uma convulsão porque tinha o clipe de Lucid Dreams. Ele aparecia tendo uma. E aí ele morreu com uma convulsão e uma parada cardíaca depois. E a mais chocante é que depois um rapper que era amigo dele, Clever é o nome do rapper, ele lançou um álbum onde se tu pegar... Kleber? Tô brincando. Alô, Clever. Kleber, homem. Onde se tu pegar todas as primeiras letras das faixas, forma um acrônimo que diz Juice WRLD Is, e daí o nome da última música é Alive.
Então todas as primeiras letras formam Juice WRLD Is e a última é Alive. Faz sentido, essa faz sentido E até que ele hoje não pode ter apareceu fingido. mais nada sobre o Juice WRLD, mas talvez ele esteja em alguma ilha que E ele tá comprou chegando e tá, agora. tipo, valeu, Juice WRLD. Se for verdade, aparece aí, menciona aí, @fugidos do armário. Ai, já pensei O que vocês acharam sobre essa? Eu acho que foi, assim, bizarro o negócio do clipe, né? Lembrei de uma que é do Clube dos 27, não tem uma? Tem. Que vários artistas morrem com 27 anos. Eu lembrei só da Amy Winehouse agora, mas eu sei que foram vários. Tem a Amy Winehouse, Ah, o Kurt. o Kurt Cobain, Kurt Cobain. a Janis Joplin. James, né? E muitas celebridades Ou interessantes aquele no guitarrista Lenny 27 Kravitz. Club. Não, o Lenny Kravitz existe. Não é o Lenny Kravitz, é o outro. Que era Foi, ó, Jimi O Chimbinha. Hendrix. do Chimbinha. Janis Joplin, Jim Morrison. Jim Morrison. O Jimi Hendrix, o Brian Jones. Kurt Cobain, Brian Jones, eu não sei quem é. E aí isso é mencionado em muitas músicas de artistas famosos também. O próprio Mac Miller, que é o meu grande ídolo, ele morreu com 26 e tem uma música onde ele diz que ele espera não entrar no 27 Club. Ixi, foi falar, porra. Ele chamou, realmente né? não conseguiu. Com todo E como é que o irmão dele, McDonald's, ficou? O Ronald? Sério, esse episódio tá perigosíssimo, não sei nem se vai... Gente, isso se aqui- vai entrar. Não, isso com certeza vai ser nosso number one de visualizações. Ai, vai ser. Muito Vai ser. No mundo invertido. Vai ser aqui. proibido em 37 Tá, países. então já que a gente tá falando de um assunto muito sério, eu vou a gente trazer falou- a teoria. Manda. Que a gente falou de mundo invertido, everything, everywhere, all at once. É meio que uma teoria da conspiração, não é? É? Olha, ao mesmo tempo que é uma história fictícia, ele conta algo, tipo assim, vibe Matrix, algo que, sei lá. Não, é um negócio que as pessoas estudam, né? De que tem É, várias multiverso, dimensões. Porque, tipo, é um negócio que faz. Porque o tempo é relativo também, né? É um negócio que faz muito sentido na minha cabeça. Tipo assim, tem uma teoria muito boa com isso, que é tipo assim: a gente não tem como morrer até a gente morrer de velhice. Porque, tipo assim, o nosso mundo se divide em dois toda vez que a gente faz uma decisão, né? E daí, tipo assim, vamos supor, eu posso escolher pegar esse copo d'água e não escolher. Aí o mundo se divide em duas realidades. Aqui eu peguei o copo d'água e aqui eu não peguei. E aí toda vez que tu morre, a tua consciência salta pra um dos Como assim toda vez que tu morre? Por exemplo, vamos supor que eu saí daqui e fui atropelada. Mas aí tem vários lugares, tem várias realidades onde eu não saí daqui, eu fiquei aqui gravando, por multiversos exemplo. mesmo, né? E daí eles dizem que a tua consciência pula pra... A última decisão. Não, que a tua Não? consciência pula pros universos onde tu não morreu. Até que é inevitável que tu morra. Daí tem essa teoria, tipo, tem a do gato de Não, mas isso é muito Schrödinger absurdo. também. Mas a morte é a grande e maior teoria da conspiração. Ela Porque a gente é, nunca, verdade. ninguém que está Várias, vivo sabe né? o que acontece quando tu morre. É É isso aí, eu ia falar obrigado. E já diria Dwight Schrute in The Nossa, Office, foi muito né? pesado isso, agora realmente é verdade. Você só vive uma vez? Falso, você só morre uma vez. Você Mas vive todos os dias. Essa uma coisa que eu penso é, tipo assim, vamos supor que existe... que a gente vá viver até um ponto onde existe a viagem no tempo. Por que não voltou ninguém no tempo ainda? O que acontece? Tu só poderia ir, teoricamente, pro futuro. Se pudesse existir uma viagem no tempo. Os cientistas estudam essa possibilidade. E existe essa possibilidade pelo fato do tempo ser relativo. Mas tu jamais, pela possibilidade científica, poderia voltar pro passado. Porque aí, teoricamente, isso implicaria que tu poderia mudar o passado. Mas a Existe astronomia... algo chamado voltar e mudar a responsabilidade. Mas a É, astronomia não diz que a causalidade. gente já vive no passado? Não tem alguma coisa assim? Tá, e tu Não. sabe por que o Sol... Existe Por causa do tempo, alguma coisa assim. E tu Acho sabe que daí por que são os que maias ainda. Tu sabe por que o Sol não se comunica através de miados? Porque a astronomia... Não, mas Obrigado, eu galera. Eu tenho uma coisa séria pra falar. Eu tenho um negócio Não, eu sério tenho pra uma coisa muito séria Ai, pra que falar. ótimo. Caros espectadores desse podcast, saibam Se você que gostou nenhum dessa dos piada- membros aqui dessa mesa está sob nenhum efeito de drogas juro que ou não. álcool ou qualquer tipo de Aguinha. substância. E nem É um LSD. episódio muito sério, tá? Não, mas para pra pensar o seguinte. Tem aquela teoria da conspiração que a gente vive numa simulação também, Ah, né? e essa eu Exato. acredito. Que é um pouco Eu do juro. Matrix Não e é tem um como pouco não do... acreditar, porque tem muito mais chance da gente estar num universo onde é uma simulação. Porque vamos Eu supor, acho, amiga, real, vamos juro. supor que a gente cria Ai, fiquei empolgado. Vamos supor que a gente crie uma simulação da vida humana. Um The Sims da vida... Essa simulação vai chegar num ponto onde eles vão conseguir criar uma simulação. E daí vai ser simulações e simulações e simulações dentro de simulações. Tem um universo só que é o real e tem, tipo, inúmeros que não são o real. Ah, isso é muito louco. Já pensou se a gente tá aqui porque isso é uma simulação? Gente, e outra... Pensem assim, ó. Ai!
Olha, pense assim, tudo é percepção. A cor não existe. É tudo. Tudo tem a ver com luz. De maconheiro, hein? Tudo tem a ver com luz e percepção, tá? Então, realmente, nada existe. É tudo construído pelas nossas percepções. O gato vê de um jeito, o meu azul é um azul diferente do azul que tu enxerga. Porque tudo é sobre percepção, como a luz reflete. E tu já parou pra pensar como, tipo assim, ninguém no mundo consegue ver as coisas sem viés? Porque, tipo assim, todo mundo tem uma experiência de vida. E a gente vai ver qualquer informação a partir do viés que a nossa experiência de vida a gente teve. Então, ninguém tem como ver nada sem uma opinião, sem um viés. Então, ninguém consegue ver a vida e ver o universo e ver tudo de uma forma 100% neutra. Exato, sabe? se eu pedir pra ti criar um rosto na tua cabeça que tu nunca viu, tu não vai conseguir fazer isso. Tu vai acessar. Faz plástico. E mesmo que tu dê todas as características, cada um de nós vai criar uma imagem por causa diferente. do viés. Eu acho isso bizarro. Então a gente acabou de provar que aqueles, né? Que tudo que a gente falou é verdade. Exatamente. Que simulação realmente. Mas eu acho, tipo assim, se eu fosse um pouquinho mais fora das ideias, eu ia perder a cabeça nesse negócio de pensar que a gente tem muito mais chance de estar numa simulação do que não. Eu acredito muito nisso, eu tô falando sério. Se isso for verdade, o roteirista que tá escrevendo a minha vida é um filho da puta. Eu odeio ele, eu quero que seja demitido. Eu vou trazer pra vocês aqui, então, a teoria mais interessante da noite e que eu acho que vai chocar a todos vocês. É a teoria do Ed Sheeran. Ai, que medo. Já tô a teoria chocada. Que ele é bonito. De que todos nós... Pega a visão. É a teoria de que todos nós estamos vivendo no sonho do Ed Sheeran. Por quê? Vocês já pararam pra pensar que o Ed Sheeran é um cara irlandês não muito atraente, que ele faz shows com um violão e um loop station e um pedal, e ele lota estádios com esse show, né? E que ele surgiu do nada e se tornou um número 1 em muitas paradas. E aí a teoria diz que todos nós estamos vivendo dentro do sonho do Ed Sheeran. Esse é o sonho do Ed Sheeran, porque pra ele ter dado certo na indústria e nesse mundo, com essas características, no mundo onde a música tá desenvolvida, onde a gente explora vários sons, e ele com um violão e com músicas não tão incríveis, consegue lotar estádios e ficar no número 1, nós estamos todos presos dentro do sonho da Ed Sheeran. Mas essa é a realidade onde o sonho dele deu certo. Obrigado, ele é um homem branco. Eu ia dizer exatamente isso. Ele é um homem branco, hétero, cis. É muito mais de fácil. um país de primeiro mundo. É só por isso. Tem vários dele. Tem o Justin Timberlake, o Justin Bieber. Esse era tem bonito, pelo menos. Mas todos têm alguma característica. Tipo, o Justin Timberlake dançava pra caralho. Tipo, ele tinha, ele tinha um... Inconformado. Já é um exagero. O Justin Bieber teve a fanbase, teve a questão da musicalidade dele ser um pouco mais explorada do que só um violão e um loop station. Então a teoria do Ed Sheeran é essa. A gente tá vivendo o sonho de um cara. Miami e foi indicado a música do ano no Grammy. Já que a gente tá indo pra esse ramo mais leve, vamos fazer a nossa recomendação musical da semana, gente. Mas a minha recomendação não é leve, é uma música bem triste. Tudo bem, pode indicar. Vamos falar Olha só, antes de assim. tudo, eu acho que pra valendo um free, alguém criar uma teoria da conspiração a respeito da gente. O podcast da Level. O podcast da Level e comentar lá no nosso... A gente vai abrir uma caixinha. Nada, né? A gente vai abrir uma caixinha de pergunta um dia depois que esse podcast sair. Então vocês vão ter um dia pra desenvolver essa teoria. E se quiser mandar por cartinha, a chance de ganhar o dobro. Por cartinha, por DM. Mandem. E mandem um beijo pro Paulo, que ele tá carente. Interessadas em um namoro? Gente. Tá, eu vou fazer a minha indicação musical. Jupiter 4, Sharon Van Etten. Ouçam ela é maravilhosa, incrível. Solta um trecho de Jupiter 4. Rubens, sua indicação musical de hoje? Vai ser... Titi me perguntou do Bad... Titi me perguntou se teve muitas do latino, aqueles. Do Bad Bunny. É tudo. O álbum do Bad Bunny pro Bad Bunny. É muito bom. Ainda bem que é 2023 e eu ainda nunca ouvi uma música inteira. Não, ele é artista. A única música dele que eu ouvi foi aquela viral do TikTok, que eu acho uma porcaria. Ele é artista. Vamos parar de cancelar a recomendação musical do amiguinho, porque eu cancelei também. Desculpa, Rubens, continua. Verdade. O álbum dele, ele é um homem latino. Ele, afeminado, aqueles. O álbum dele concorreu ao Grammy, ele é talentoso. Deem mais uma chance pro disco. Mas aquela Se a Kendall viral Jenner do TikTok deu, né? é muito ruim. Ai, nem sei qual que era a virada. Você me perguntou se tem muitas... Essa é muito Eu boa. amo essa. Então essa é a minha indicação. Qual?
Titi me perguntou. Do Solta Bad um trecho Bunny. de... Titi me pergunta. Do Bad Bunny. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana outra. Pode ser eu? O Coelhinho Mal. Com certeza, deve ser você. Eu vou indicar um álbum que a Taira Lopes me indicou essa semana e que é muito bom, que ele se chama Traviarcado, que é da Bicharte. E pode colocar qualquer música do álbum, que É são muito boas, tudo. mas eu É indicaria muito a foda. música com a Urias, que é Pitbull Sem Coleira. Muito bom esse álbum, gente. Pode colocar qualquer uma, mas eu quero que seja essa. Lembrei dessa. Tu não faz nada escondido, meu bonde sempre te sonda. Pique pitbull sem coleira. Pique pitbull sem coleira. E a minha recomendação de hoje, musical, é Bem e Longe de Mim, da Clarissa. Clarissa é uma artista pop maravilhosa de São Paulo. Beijo, Clarissa. Quando quiser ser entrevistada pela gente, aparece aqui no Fugidos do Armário e solta um trecho de Bem e Longe de Mim. Sei que tem alguma coisa que nada a ver, eu te ver bem e longe de mim. O Paulo me recomendou essa artista e eu gostei bastante. Ela é belíssima e canta muito bem. As músicas são tudo. @Clapivara. Ó, eu vou defender essa. Clapivara. Clapivara. E o menino da capivara que ficou sem a capa e sem a vara. Que pena, né? Querido. Que ele foi traído pelo namorado dele, que era o web namoro. Que era o Ed Sheeran. E o pai do namorado dele, Justin Bieber. E eu vou Que mistura latino. tudo, né? Gente, acho que a gente viajou bastante hoje, mas foi uma loucura. Foi bem Desculpa, produtivo, gente. tá? Gente, sem espero- zero O nome desse episódio tem que ser credibilidade, Tudo em desculpa, Todo Lugar ao mesmo tempo. A gente tem que fazer Exato. um clickbait. A gente saibam que vocês clicaram aqui pelo nome e era clickbait, tá? Mas assim, ó, foi um episódio bem divertido. A gente fugiu da nossa caixinha, né? A gente fugiu do armário. Fugiu do armário. Nada vai ter fonte, menos o Fonte ET de Varginha. Wikipedia. Esse eu trago fonte. Esse eu tenho. Fonte Wikipedia, documentários e vídeos do YouTube. Exato. Eu tava pensando em... Exato. Eu tava pensando quando esse episódio vai ao ar... Semana que vem. Na semana que vem, que tem o Dia da Toalha. Não deixa de ser um assunto meio geek também. Dia vocês da não Toalha? acham? É o Dia Geek. O dia é tipo o Dia do Orgulho Geek, praticamente, assim. Mas quem é que tem orgulho de ser geek? Pois é. Ah, então deixa eu falar da minha festa. Meu Deus, eu Faz o esqueci. jabá, faz o jabá. Vou fazer o jabá. Gente, eu vou produzir uma festa na quinta-feira, véspera de feriado, antes do Dia da Toalha, que o nome é Game Over. Já teve uma Game Over numa quinta-feira há um tempo atrás, e o tema vai ser o Super Mario. E eu vou tocar, Olha. eu vou servir muito, venham me ver. Venham, vai ser muito legal. Quem tiver a melhor teoria da conspiração ganha um free pra festa do Boa. do Luan. Gente, vai ter uma mini lan house no Coreto pra vocês jogarem videogame, vai ser muito legal. Olha, tu vai pagar. Aham. E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem mais um episódio do Fugidos. A gente se vê daqui 2 semanas. Ah, não queria ir embora. Vão pra Level, curtam festas, criem teorias da conspiração sobre a gente e experimente ser você. Boa, Continue obrigado. engajando. Até a próxima. Obrigado por tudo, Beijo. galera. E esse foi Fugidos do Armário, o podcast da Level Coach. Nos siga no Instagram, @Fugidos do Armário. Beijinhos.